Olá, alunos do SEMI, tudo bem? Então a gente já começou a estudar na aula passada os números complexos, né? Então a gente já viu como representar um número complexo, que ele tem uma parte dele que é real e uma parte imaginária. Falamos da unidade imaginária e vimos até as operações que a gente pode realizar com complexos na forma algébrica. Tudo bem? Bom, vamos continuar a trabalhar um pouquinho mais com essa questão de complexos. Hoje então vamos ver a questão primeiro das potências de I. Como você já sabe, o I é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 1, né? A gente representa então a raiz quadrada de menos 1 por I, que a gente chama de unidade imaginária. Bom, se eu pegar o I e elevar a zero, qualquer coisa elevado a zero na matemática é 1. Qualquer número real elevado a zero é 1. Tem uma exceção. O zero elevado a zero a gente chama na matemática de indeterminação. Tudo bem? Mas qualquer outro número, inclusive a unidade imaginária elevado a zero, é igual a 1. Se eu tiver I elevado a 1, ora, I elevado a 1 é o próprio I, né? Qualquer valor elevado a ele é ele mesmo. E o I elevado ao quadrado a gente viu na aula passada, né? Se você pegar a unidade imaginária e elevar ao quadrado, você vai cortar o expoente com o índice da raiz e o I ao quadrado é menos 1. Né? Então, isso aqui é uma relação importantíssima nos números complexos, né? O I ao quadrado é sempre igual a menos 1, tá certo? E o I ao cubo? Se você pegar o I ao quadrado e multiplicar por I, menos 1 vezes I dá menos I. Tranquilo? Agora, olha que interessante. Quando eu calculo I à quarta, eu podia fazer I ao quadrado vezes I ao quadrado, ou seja, menos 1 vezes menos 1, que dá 1 positivo. O I à quinta vai dar I. O I à sexta vai dar menos 1. E o I à sétima vai dar menos I. Ó, 1I menos 1 menos I. Daí, de novo, repete a sequência. Ó. 1I menos 1 menos I. Quer dizer que o I à oitava vai dar I. I à nona vai dar 1. I à nona vai dar I. I à décima potência vai dar menos 1. E a décima primeira potência vai dar menos I. Então, quando você tem a unidade imaginária elevado a qualquer expoente que seja, esse resultado sempre vai ser uma dessas quatro respostas. Ou 1, ou I, ou menos 1, ou menos I. Sempre. Qualquer número complexo, qualquer unidade imaginária elevada a um expoente, sempre o I elevado a qualquer expoente, a resposta é 1I menos 1 menos I. Tá, então se você tiver lá no teu vestibular, por exemplo, I elevado a 375. Então, eu sei que I elevado a 375 vai dar quanto? Ou 1, ou I, ou menos 1, ou menos I. Certo? Mas como é que eu descubro qual dos quatro valores eu vou ter como resposta? É fácil. Você vai pegar esse 375 e vai dividir por 4. Por que por 4, professor? Porque são quatro respostas possíveis, né? Pode ser 1I menos 1 menos I. Então, quando eu faço a continha de dividir, 36, né, divididos por 4 vai dar quanto? Vai dar 9 e sobra 1, 15. 15 dividido por 4 vai dar quanto? 3. E sobra 3 de resto. Tá certo? O que me interessa nesse caso é justamente o resto. Porque se você divide por 4, o resto vai ser 0, se a divisão for exata, 1, 2 ou 3. Mas, professor, mas e se o meu resto der 9? Você errou a conta, cara, não tem como. Tem que dar 0, 1, 2 ou 3, tudo bem? E esse resto você vai colocar no lugar do 375. Ou seja, I elevado a 375 é a mesma coisa que I elevado ao cubo. E como nós acabamos de ver, o I elevado ao cubo é sempre igual a quanto? A menos I. Então, quando você tem a unidade imaginária elevada a qualquer expoente, seja ele grande ou pequeno, você pega esse expoente e divide por 4. E o resto dessa divisão você coloca lá no lugar do expoente. Tudo bem? E aí o resto vai ser sempre 0, 1, 2 ou 3. Então você vai ter uma dessas quatro respostas possíveis, que é 1, I, menos 1 ou menos I. Tudo bem a questão da potência de I? É um assunto bem interessante, né? Aparece com muita frequência. O UEPG gosta muito de relacionar a potência de I nos seus vestibulares. Então, por exemplo, é uma coisa que pode aparecer na prova geral da UEPG, inclusive, algum cálculo envolvendo a potência de I, porque é um assunto relativamente simples. Tudo bem, gente? Ok. Então vamos continuar e agora nós vamos falar de outro assunto importante, do plano de Argand de Gauss.
Então, uma dificuldade que tinha-se no começo, quando foi determinada a unidade imaginária, era posicionar a unidade imaginária e os números complexos como um todo, né, os imaginários puros, reais, em relação à reta real. No nono ano você normalmente aprende a fazer uma reta real, que é uma reta onde você coloca, marca o zero no meio, para a direita os valores positivos, para a esquerda os valores negativos, certo? Bom, para posicionar então esses números imaginários, eles estão, na verdade, num eixo perpendicular ao eixo dos números reais. Então, se eu digo que esse aqui é o eixo dos números reais, esse aqui é o eixo dos números imaginários. No estudo de complexos, eles colocam RE normalmente aqui. Não sei porquê, tá? RE. Mas é reais. Não sabe nem ter esse Ezinho ali, porque o símbolo dos reais é R, né? Então, imagina que os números imaginários, todos que você imaginar, eles estão num outro eixo perpendicular ao eixo dos números reais, que corta o eixo dos reais justamente no zero. Ou seja, para a direita estão os positivos, para a esquerda os negativos reais. Para cima estão os imaginários positivos e para baixo os negativos. Os imaginários, na verdade, são todos os números reais multiplicados pela unidade imaginária. Então, se aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, aqui eu vou ter o 1i, o 2i, o 3i. Para baixo eu vou ter menos 1i, menos 2i, menos 3i. Outros números também, os irracionais. Se aqui eu tenho raiz de 2 vezes i, raiz de 2 só, né? Raiz de 2 que é real. Aqui eu tenho a raiz de 2 vezes i. Tá certo? Então, se nesse eixo estão os reais, nesse eixo estão os imaginários puros, né? Aqueles números imaginários que tem só um coeficiente real multiplicando i. Tudo bem? Mas eu poderia ter um número assim, ó. Vamos marcar esse número aqui, ó. Um número que tenha uma coordenada real, por exemplo, o número 4 e 3i. Esse número, ele está sobre o plano de Argand de Gauss, ele não está sobre o eixo real nem o eixo imaginário puro. Ele está sobre o plano. Se a gente fosse representar na forma tradicional de plano cartesiano, eu escreveria assim: esse é o ponto de coordenada 3 e 4i, certo? 3 e 4i. 3 seria o x, eixo real, e 4i, o y, eixo imaginário. Mas a gente não representa aqui um par ordenado esse número. A gente representa isso aqui como um número complexo, como a gente viu na aula passada. Vamos chamar o número complexo de z igual a 4 mais 3i. Então, isso é um complexo, ó, posicionando o complexo em relação aos reais e aos imaginários. Ele tem uma parte dele que é um número real e uma parte dele que é imaginária. Então, qualquer número que esteja sobre esse plano é um número complexo, tá certo? Claro que se ele estiver sobre o eixo dos reais, ele é o real, a parte imaginária é nula. Se ele estiver sobre o eixo dos imaginários puros, ele é imaginário puro, ele não tem a parte real. Mas se ele estiver sobre o plano, não sobre os eixos, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Então aqui, ó, A mais BI, lembra da aula passada? A mais BI, aqui o A vale 4 e o B vale 3, tá certo? Então esse é o complexo de coordenadas Z igual a 4 menos 3i. Poderia ter outros complexos aqui, né? Vou colocar um outro aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Só para dar um outro exemplo aqui. Tá? Esse aqui é o complexo de coordenada 5, vou chamar ele de Z2. Z2 igual a 5 menos I. Tá? Por quê? Porque aqui estaria marcando o 5 e aqui estaria marcando menos 1i, ou simplesmente menos i. Tá certo? Então esse Z2 teria coordenada 5 real e menos 1i imaginário. Todo número sobre o plano de Argand de Gauss, tá? Ele vai ter uma coordenada real e uma coordenada complexa, uma coordenada imaginária. Tudo bem? Então ele lembra muito o plano cartesiano que você já conhece tão bem. Tudo bem? Então assim os matemáticos conseguiram colocar os complexos em relação aos reais, representar de forma geométrica os números complexos, os números imaginários, desculpe, em relação aos números reais. Veja, por que o conjunto dos complexos é tão maior que o conjunto dos números reais? Gente, o conjunto dos números reais é só a reta. O conjunto dos complexos é todo plano. Imagine isso aqui, todo esse quadro é plano. Tá? Aqui eu tenho infinitos números complexos aqui, 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 aqui. Então, se o real é só a reta, os complexos são tudo plano. Um plano é muito maior que uma reta. Um plano cabe infinitas retas. Então, por isso que o conjunto dos reais é apenas um subconjunto
dos números complexos. Tudo bem? Então, plano de Argand-Gauss. Tá certo? Muito bem. Tem uma outra coisa importante chamada de módulo do complexo. Tem algumas propriedades interessantes do módulo, inclusive, aí na apostila de vocês, mas entenda o conceito do módulo. O que é o módulo de um número complexo? Colocado complexo, né? Colocado singular, módulo do complexo. Bom, o módulo, gente, é a distância que o número complexo está da origem do plano de Argand-Gauss. Só para aqui falei. Vou pegar essa aqui. Ó, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é chamada de módulo do complexo, tá? E o módulo complexo eu posso representar assim, Z entre duas barras, que é o símbolo que a gente usa universal de módulo, ou é muito comum você ver também nos livros didáticos representando pela letra P, ou até uma letra grega Rho, né? A letra grega Rho seria assim. Rho, é um peixe bizarro, tá? Mas é muito comum você ver chamar o número complexo, o módulo complexo de P. Módulo complexo Z entre duas barras. O que é o módulo? O módulo é a distância que o número complexo está da origem do plano de Argand-Gauss. Então eu vou chamar isso aqui de módulo, ó, de P. Essa é a distância. Tá certo? Aí você pergunta para mim, pô, professor, como é que eu calculo o módulo do complexo então no vestibular? Pegar uma régua? Não tem régua para medir, né? Como é que eu vou fazer para medir esse módulo aí? Observe que aqui dentro apareceu um triângulo retângulo, ó. Tá vendo aqui? O módulo, tá? O coeficiente da parte imaginária e a parte real instituíram para você aqui um triângulo retângulo, né? Se a parte real eu represento normalmente por A e o coeficiente da parte imaginária eu represento por B, você podia falar assim, mas não é BI, professor? Não, BI é o posicionamento no gráfico, no plano, tá? Mas essa distância que vai daqui até aqui é a parte real só, né? Essa distância vale B, tá certo? Eu posso usar o teorema de Pitágoras para calcular o valor do módulo do complexo. P ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu uso o teorema de Pitágoras para calcular o valor do módulo. Isolando o P aqui desse lado, eu vou ter que o módulo, na verdade, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, para calcular o valor do módulo de um complexo, basta tirar a raiz quadrada do quadrado da parte real mais o quadrado do coeficiente da parte imaginária. É assim que você calcula o módulo de um número complexo. Vamos ver nesse exemplo aqui? Nesse exemplo, como é que ficaria o módulo, então, ali? No exemplo que eu passei assim. Então, P seria igual a raiz quadrada de, a parte real é 4, e o coeficiente da parte imaginária é 3. Então, o módulo desse complexo é a raiz quadrada de 16 mais 9, certo? Então, o módulo ficaria igual a raiz quadrada de 25, que nesse caso é uma raiz exata. Então, o módulo daria a raiz quadrada de 25 é 5. Repare que eu peguei o módulo apenas o valor positivo, né? Porque como a gente fala em módulo, lembra que módulo não existe negativo, né? O módulo é sempre positivo. Então, por isso que eu peguei um módulo igual assim. Às vezes a raiz não é exata, tudo bem, né? Se fosse um número que não é exato, deixa dentro da raiz. Se puder simplificar a raiz, simplifica. Mas é desta forma que você calcula, então, o módulo de um número complexo. Entendeu o plano de Argand-Gauss? Então, a gente chama esse desenho aqui de afixo do complexo. Tá? Então, uma palavrinha interessante aqui também, ó. Afixo. O que é o afixo de um complexo? É a representação geométrica do número complexo, a representação em cima do plano de Argand-Gauss. Então, sempre que você ouvir falar de afixo de um complexo, é a representação do desenho em cima do plano de Argand-Gauss de um número complexo na sua forma algébrica. Tudo bem? Entenderam isso? Tranquilo? Bom, vamos também falar da forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Aí você podia me questionar assim, como forma trigonométrica ou polar, professor? Como é que eu posso escrever esse número complexo na forma trigonométrica ou polar? Bom, o
módulo de um complexo, ele determina com o eixo dos números reais um ângulo, que eu vou representar esse ângulo pela letra grega θ, tá? Esse ângulo, esse θ, ele é chamado de argumento do complexo. Vamos lá, vou repetir de novo isso aí. O que é o argumento de um número complexo? O argumento de um número complexo é o ângulo que o módulo do complexo faz com o eixo dos números reais. O ângulo que o módulo do complexo faz com o eixo dos números reais. A gente representa pela letra grega θ. Esse ângulo ele é chamado de argumento de um complexo e é muito comum nos vestibulares eles pedirem para calcular o argumento de um complexo. Tudo bem? Bom, mas para a gente relacionar esse argumento então com os lados, a gente vai usar as relações básicas da trigonometria dentro do triângulo retângulo, seno e cosseno. Vamos lembrar? O que é o seno de um ângulo no triângulo retângulo? Não é a divisão do cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa? Sim? Então, o seno do θ é a divisão do cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é P. Ou ainda, se eu passar o P multiplicando, o lado B, né, a medida B, é P vezes o seno de θ. Tudo bem? Beleza? Então, o seno de um ângulo num triângulo retângulo é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto a θ é B, a hipotenusa é P, passei o P para lá multiplicando. E o que é o cosseno de um ângulo? Não é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa? Então, o cateto adjacente que está junto com o ângulo é A e a hipotenusa é P. Desta forma, então, eu vou ter, passando o P multiplicando, que A igual a P vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Então, B é igual a P seno de θ, A igual a P cosseno de θ, sendo que θ é o argumento, é o ângulo que o módulo do complexo faz com o eixo dos números reais. Tudo bem, gente? Bom, então vamos lá. Vamos escrever de novo esse número complexo na sua forma algébrica. Z não é igual a A mais BI? Sim? Tá. Então, se eu substituir o A por P cosseno θ, e se eu substituir o B por P seno de θ vezes I, eu vou ter o que nós chamamos de forma trigonométrica de um número complexo, que ela está dada em função do argumento e do módulo. Tá? O A vale P cosseno θ e o B vale P seno θ. Tá certo? Então a forma trigonométrica é dada em função do argumento, do ângulo que o módulo faz com o eixo dos números reais e o módulo do complexo. Para deixar ela mais bonitinha, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode colocar o P em evidência, P que multiplica cosseno de θ mais seno de θ vezes I. Para não ter que colocar outro parênteses, eu coloco I na frente. I vezes seno de θ. Pronto. Esta aqui realmente é então a forma trigonométrica de representar um número complexo. Na forma trigonométrica eu preciso saber quem é o módulo e quem é o argumento. Tá certo? Um dos exercícios mais comuns em termos de vestibulares é para você passar um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica ou da forma trigonométrica para a forma algébrica. Tá certo? Então vamos a esses dois exemplos de exercícios, né? Vamos passar da forma algébrica para a forma algébrica, eu estou na forma trigonométrica, e o contrário, da forma algébrica para a trigonométrica. É muito comum esse argumento vir em radianos. As universidades gostam mais de trabalhar com o argumento em radianos do que com o argumento em graus. Tá? Então vamos lá. O que eu faço? Eu sei que π sobre 2, né? Π sobre 2 é a mesma coisa que 180
dividido por 2, que é igual a 90 graus. Tá certo? Então, z é igual a 3 que multiplica. Quanto vale o cosseno de 90? O cosseno de 90 graus vale 0. E quanto vale o seno de 90? O seno de 90 vale 1. Então, se você fizer aqui 0 mais i, daí 3 vezes i, 3i. Então, o número complexo na forma trigonométrica 3 cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2 é a mesma coisa que o número complexo z igual a 3i na forma algébrica. Na verdade, esse complexo aqui é um chamado imaginário puro, tá certo? Os ângulos que você vai observar nesse tipo de exercício são os arcos notáveis, 30, 45 e 60, os arcos extremos, 0, 90, 180, 270, 360, e também os arcos notáveis no segundo, terceiro e quartos quadrantes, tipo 225, 150 graus, que aí você tem que saber achar o arco notável equivalente no primeiro quadrante, tá? Ele não vai colocar ângulos que vocês não saibam a resposta, que não tem que saber, por exemplo, sendo de 40 graus, a não ser que ele dê o valor, né, no exercício, aí você usa o valor que ele deu como dado do problema. Mas se não, é só os arcos notáveis e os extremos que você vai usar. Beleza? Então, para passar da forma algébrica para a trigonométrica dá um pouquinho mais de trabalho. Porque primeiro tem que calcular o módulo. E nesse caso vamos identificar aqui que o A vale menos raiz de 3 e que o B vale 1. Certo? Bom, então o módulo aqui vai ficar a raiz quadrada de menos a raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então o módulo vai ser a raiz quadrada de menos raiz de 3 ao quadrado é 3 positivo e 1 ao quadrado é 1. Ou seja, a raiz quadrada de 4 e o módulo desse complexo, então, portanto, é igual a 2. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu fiz foi calcular o módulo. Muito bem. Agora, vamos à questão da trigonometria. O seno do argumento é igual a quem? B1 sobre P2. E o cosseno do argumento é A menos raiz de 3 sobre o P2. Certo? O seno B sobre P e o cosseno A sobre P. Aí você já observa o arco notável aqui, né? Aliás, vamos pensar aqui, ó. Se não tivesse o sinal de menos, se fosse positivo aqui, seria muito tranquilo. Seria o arco do primeiro quadrante. E qual é o seno no primeiro quadrante que vale 1/2? Qual é o ângulo cujo seno vale 1/2 e o cosseno vale raiz de 3 sobre 2? 30 graus, né? Então, o teu θ seria 30 graus. Mas como tem esse menos aqui, significa que eu não estou no primeiro quadrante. E qual dos quadrantes trigonométricos tem seno positivo e cosseno negativo? É aonde? No segundo quadrante, né? Porque veja bem, se eu fizer aqui o ciclo trigonométrico completo do seno e do cosseno, eu sei que os sinais do seno são mais, mais, menos, menos, e do cosseno mais, menos, menos, mais. Então, qual quadrante que o seno é positivo e o cosseno é negativo? Segundo quadrante. Então, tem uma formulazinha para você achar o arco equivalente no segundo quadrante. Primeiro, eu vou chamar de alfa o valor de 30 graus, que seria o equivalente ao argumento no primeiro quadrante. Quer dizer, se fosse positivo aqui, o θ seria 30. Mas como é negativo, o equivalente no primeiro quadrante seria 30 graus, porque o seno de 30 é 1/2 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, certo? Tá, mas eu não estou no primeiro quadrante. Como é que eu faço para achar o equivalente do segundo quadrante? A seguinte relação, θ é igual a 180 menos alfa, menos o equivalente do primeiro. Então, θ é igual a 180 graus menos 30 graus. E θ é igual, portanto, a 150 graus. Essa é a relação que eu uso para abaixar do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Tá certo? É essa a relação. Beleza? A relação para baixar do terceiro para o primeiro é θ igual a 180 mais alfa. E no terceiro quadrante, tanto seno como cosseno são negativos.
E para baixar do quarto para o primeiro, θ igual a 360 menos alfa. No quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Tudo bem? Beleza? Então é essa a relação que você tem aqui. Tá joia? Então, como eu sei que o θ é igual a 180 graus, você pode, nesse caso, montar então o número complexo na sua forma trigonométrica. Ó. Z igual ao módulo 2, que multiplica o cosseno de 150 mais I seno de 150 graus. Né? 2 que é o módulo, cosseno do argumento que eu calculei deu 150, mais I seno de 150. Então, para passar da forma algébrica para a trigonométrica, eu tenho que conhecer um pouquinho de trigonometria básica. Tá? Eu tenho que saber relacionar os sinais de seno e cosseno nos quadrantes. Aqui sempre vão ser arcos notáveis ou arcos extremos, que você tem a correspondência do alfa, que é o equivalente do primeiro quadrante. Saber baixar do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro. Tudo bem? Então, esses são dois exemplos de exercícios. Um para você passar da forma algébrica para a trigonométrica, que é mais fácil, e um para passar da forma algébrica para a trigonométrica, que é mais trabalhoso um pouco, né? Tem que saber trigonometria básica aqui, pelo menos dentro do triângulo retângulo, e essa trigonometria no ciclo trigonométrico do seno e do cosseno, para que você consiga fazer os exercícios, tá bom? Tem uma série de exercícios aí na tua apostila, capriche, faça, depois eu coloco para vocês o gabarito, mas é importante que você tente fazer os exercícios, reveja as aulas e, se tiver dúvida, é só perguntar aqui na turma do Classroom, tá bom, moçada? Bons estudos!